Olá, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem vos fala, apóstola Anne, do Ministério Profético Moriá. E estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, que ficamos ali localizados no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo. E neste momento, como de costume, a gente quer orar por você e abençoar a sua casa, a sua família. Eterno, amado, bendito e poderoso Deus de Israel, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela infinita bondade e misericórdia. Estamos entrando no ar mais uma vez com essa programação. E que cada pessoa que estiver ligada conosco possa sentir o toque do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstola Anne, a paz do Senhor, amados telespectadores. Hoje é mais um dia que nós temos que agradecer a Deus por estar aqui. Porque nós temos que agradecer a Deus todos os dias por amanhecer e por ter esse fôlego de vida que Ele tem nos dado. E nesse momento, eu peço a você que não saia daí. Hoje o programa vai ser especial, vai ser tremendo. Pastor Mesquita, faça um convite para quem está em casa para visitar, o Ministério Profético Moriá. O Ministério Profético Moriá tem os cultos às quinta-feiras às 19h30. Ali no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube. Você vai na BR-364, chega em frente ao Tênis Clube, você dobra à direita, o primeiro prédio aí na esquina é o Ministério Profético Moriá. Vá lá nos fazer uma visita. Deus tem feito tremendamente naquele local. Os cultos é quinta-feira e também nos domingos, né, pastor? Domingo pela manhã, às 9 da manhã, né? O culto da família, né? Também vocês estão convidados a participar desse culto. Já tem alguns convidados, tem uma banda abençoada e tem uns irmãos ali para receber vocês que forem para adorar e glorificar o Senhor. O Ministério Profético Moriá é uma igreja genuinamente pentecostal, o qual está ali localizado no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo, onde a presença do Senhor tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá, onde Deus cura, onde Deus salva, onde Deus revela, onde famílias têm sido restauradas, onde o poder de Deus tem sido manifestado no altar do Ministério Profético Moriá. Estamos ali na presidência do Ministério Profético Moriá. O Senhor nos confiou a presidência do Ministério Profético Moriá, e é uma igreja onde o poder de Deus, a manifestação de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Quinta-feira às 19h30, culto de campanha, e também aos domingos 9 horas da manhã, culto da família, minha família no altar do Senhor. Compreenda isso, que aquilo que você não pode resolver, o céu resolve por você. Quando você se aquebranta, quando você pede perdão, o céu se manifesta em milagre, em cura, em libertação, para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Não é isso, pastor Mesquita? Verdade. Lá no Salmo 27 manda que você busque o Senhor. Entendeu? Busca o Senhor. E de todo o seu coração, todos os dias. Porque às vezes a gente tem mania de buscar o Senhor nos momentos de guerra, de batalha, Mas nós temos que buscar todos os dias. A Bíblia aconselha no Salmo 27 que nós buscamos como é que fala? Vamos para a casa do Senhor, temos que ir à casa do Senhor todos os dias e buscar a face dele. Quer dizer, nós temos que nos aproximar todos os dias do Senhor, que todos os nossos problemas ele vai resolver. Aquilo que você não pode resolver, coloca para Deus. Porque tem coisas que nós temos que resolver. Tem coisas que nós temos que tomar posição. Quando a palavra oração, é orar e ação. Porque muitas vezes a gente empurra para Deus. Não, Deus vai resolver. Não, Deus não vai descer do céu para resolver aquilo que você e eu pode resolver. Então busque o Senhor para ter domínio próprio. Busque o Senhor para se fortalecer, busque o Senhor para pedir refrigério da sua alma. Esses dias nós participamos de um seminário muito abençoado na Igreja Batista do Amor, do pastor, que foi ministrado pelo pastor Humberto, e ele ministrou sobre a autoridade espiritual. Mas de tudo que foi ministrado, inclusive eu comentei depois com o pastor Mesquita, foi muito forte quando ele disse assim: deixa o teu eu na cruz de Cristo.
Essa frase, para mim, foi a que fechou. Deixe o seu eu na cruz de Cristo, né? Porque às vezes a gente coloca muito a culpa no outro. Às vezes a gente diz que o outro que falhou, mas a gente não observa quem é, não olha para nós mesmos, para enxergarmos o nosso eu. Eu sou, eu faço, eu quero, eu posso, eu não preciso de ninguém, né? E essa frase no seminário me tocou profundamente. Deixa o teu eu na cruz de Cristo, não é isso, pastor? Verdade, verdade. Foi o tema principal. E para ter resultado, você tem que começar a pôr em prática. A dificuldade é deixar o nosso eu na cruz. Porque hoje é muito fácil você analisar o próximo, analisar o outro. Mas quando chega aquilo que diz a palavra, analise-se o homem a si mesmo, dificilmente as pessoas se analisam. É muito difícil. A palavra manda, mas o homem nasceu com o coração voltado à desobediência. Entendeu? Então é necessário que você comece a ser obediente. Nós começamos a obedecer. Isso é necessário para ter intimidade com Deus. Deixar o seu eu na cruz, né? E hoje nós temos convidados no programa, né? E aí, daqui a pouco, o pastor Mesquita volta novamente para a gente fechar o programa. Mas não saia daí. Loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube, ao lado do Bairro Novo. Culto quinta-feira às 19h30 e domingo às 9h da manhã, né? Nosso endereço está na tela, nosso telefone também. E tenha certeza, Deus vai continuar falando com você através dessa programação do Ministério Profético Moriá. Só um adendo, apóstolo. Se você tem algum problema, está passando por algum problema familiar, conjugal, seja qual problema for, e você não está encontrando solução, não está resolvendo, vá nos fazer uma visita. Procure, peça um atendimento, nós vamos lhe atender e nós vamos direcioná-los conforme diz a palavra. Ministério Profético Moriá. 7h já tem os irmãos que estão lá aguardando. Tem uns obreiros muito bons. E vá lá e nos procure. No final do culto nós lhe atendemos. Eu disse para você que nós seríamos convidados hoje e temos um pastor, adorador, levita, pregador, né? Está no estúdio conosco hoje o pastor Samuel de Souza, né? Pastor da Igreja Missionária Unida Central. A paz do Senhor, pastor. A paz, querida, graças a Deus. Que bom estarmos aqui. O pastor Samuel esteve conosco há poucos dias ali no altar do Ministério Profético Moriá e com a promessa de voltar de novo, né? E ali a gente já fez um convite para trazê-lo aqui no estúdio do programa do Ministério Profético Moriá, que é uma alegria muito grande, sabe, pastor Samuel, recebê-lo no nosso programa, que nós já estamos no ar, na mídia, na televisão, há mais de 6 anos, para a glória de Deus, né? Pregando o evangelho, que Jesus cura, salva e liberta. Amém. Pastor Samuel, quem é o pastor Samuel? Pastor Samuel é um menino nascido em Guajará-Mirim, lá no interior, no meio da floresta, filho de ribeirinhos, nascido nos ribeirinhos ali. Quando eu tinha 3 anos, meu pai faleceu ali pescando. Saiu para pescar e não voltou. Só encontraram o corpo 3 dias depois. E eu cresci aos pés da palavra de Deus por minha mãe. Meus irmãos também, mas hoje a maioria dos meus irmãos são todos evangélicos, são cristãos, servem ao Senhor. Mas no começo só eu fiquei. Eu sou o 7º filho de 11 filhos, eu sou o 7º. E só eu fiquei na palavra junto com minha mãe. Mas aos poucos, com o testemunho, a pregação, eles foram vindo, né? Nós somos uma família grande, todos os irmãos vivos, graças a Deus. Aos 18 anos eu saio de Guajará e venho para cá para servir a Força Aérea Brasileira, onde eu começo a estudar comunicação de aeronáutica e eu fico até 89. Em 89 eu vou embora daqui para São Paulo, estudar teologia, me formei para lá, voltei ainda, pastoreei a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a minha igreja de origem. Hoje eu sou pastor na Igreja Missionária Unida, mas a minha igreja de origem, que
me ensinou tudo o que eu sei sobre teologia foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja referência até hoje. Sim. Nessa questão de conhecer, de estudar e de dissecar a palavra de Deus. E aí eu ainda fui pastor até 99 na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu recebi um convite para desenvolver um trabalho com formação de liderança, que é uma área minha, e eu fui pastorear a Igreja Evangélica Livre, uma igreja de origem alemã, e pastoreei até 2011 essa igreja. Depois, né, nós começamos um ministério independente e plantamos essa igreja que hoje está em Osasco, né? Essa igreja em Osasco. E em 2021 quis o Senhor nos direcionar de volta para cá, para Rondônia, né? Para estar com meus irmãos, para cuidar um pouco dos que já são mais velhos, né? E eu estava com alguns irmãos enfermos, né? E acabou que nós viemos para cá. E chegando aqui, né, eu me vinculei, me filiei ao Ministério da Igreja Missionária Unida do Brasil. Aí colaborei lá na Zona Sul com o pastor Jonas. Depois fui com o pastor Tony, querido pastor Tony, está plantando uma nova igreja lá, aos 75 anos, plantando uma nova igreja lá no Planalto. Ficamos ali com ele, ensinando música, conduzindo as crianças. O senhor é pastor há quanto tempo, pastor Samuel? Pastor há 36 anos. Há 36 anos, desde os meus 20 anos, eu estou pregando o Evangelho, ordenado ao Sagrado Ministério, já há todo esse tempo. E o senhor tem filho? Eu tenho uma filha biológica, né? Minha filha Cibele Cristine. Hoje passei a manhã conversando com ela, que ela faz faculdade lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ela faz enfermagem lá em Dourados e hoje me ligou triste, falando que um colega havia tirado a própria vida, né? Essa é a minha filha. E assim, na minha casa, como na casa do pastor Tony, é bem parecido, muitas vidas se formaram, né? E eu criei mais 2 meninas também, adotivas, hoje todas casadas, graças a Deus, construindo suas famílias, servindo ao Senhor também, graças a Deus. Estão em São Paulo, uma em São Paulo, outra em Maringá, e minha filha Cibele, hoje com 26 anos, está em Dourados, estudando, fazendo faculdade de enfermagem lá. É isso. E aí o senhor hoje exerce o ministério na Igreja Missionária Unida? Na Igreja Missionária Unida Central. Ali estamos trabalhando na área pastoral, na área de ensino, né, que é uma das áreas nossas também. E hoje no Ministério de Louvor também, né, ajudando o pastor Marcelo, que também é um líder de louvor abençoado no teclado, né? Uma bênção. Estamos ali, graças a Deus. E quando o senhor nunca saiu da presença? Eu me converti aos 7 anos de idade. Uhum. Embora eu tenha nascido e me criado dentro do Evangelho, e minha história é uma história de sobrevivência, porque parece que quanto mais promessas o Senhor tem e projetos o Senhor tem, mais o inimigo se levanta, né? Então eu me converti aos 7 anos, eu nunca me desviei, eu nunca saí. E até hoje, quando eu leio a Bíblia, eu ainda choro. E aí alguns amigos dizem que eu nunca perdi o primeiro amor. Jamais. Só de pensar em alguns textos eu ainda me emociono. De ler, de pregar. É como se fosse a primeira vez, sempre. Sempre. E aí, quando eu era uma criança, embora dentro da igreja, muito rebelde, revoltada. Eu tenho amigos que, quando sabem que eu sou pastor, dizem: meu Deus, Deus existe. Eu era muito terrível, muito briguento, mas Deus transformou meu coração. Aos 12 anos eu comecei a pregar. Aos 15 anos eu estava ministrando louvor. Aos 20 anos eu estava plantando igrejas. Eu sempre faço uma pergunta, pastor Samuel, quando alguém vem aqui no estúdio. O senhor já viu muitos milagres? Muitos. Muitos milagres. E principalmente em 36 anos de ministério, em 36 anos de alguém que tem relacionamento com Deus. Porque às vezes as pessoas têm anos de ministério, mas não tem relacionamento com Deus. É verdade. Tem o título, mas não tem a essência, né? Mas eu lhe faço uma pergunta: nesses 36 anos, que milagre mais lhe impactou?
Ah, são tantos. Mas Tantos. acredito que tem aquele que vem muito forte ao coração. A minha filha. Minha esposa é estéril. Quando nós nos casamos, em 2 anos de casada, ela perdeu o ovário direito. Ela ficou só com o ovário esquerdo. Aqui tirou ovário e trompa. Do outro lado, ela ficou com o ovário esquerdo e trompa. Mas ela teve uma gravidez tubária em 94. Em 1994 ela teve... Eu casei em 92, em 94 ela teve uma gravidez tubária e teve que tirar a trompa com a criança, né, que faleceu, deu hemorragia interna. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né, a segunda igreja de Ariquemes, ali na Avenida Jaru, bem conhecida a igreja. Eu era pastor ali. E aí os médicos tiraram essa criança e minha esposa ficou apenas com um ovário, sem trompa. Então ela ficou estéril para o resto da vida. Mas Deus me deu a Cibele Cristine. Milagrosamente, até agora, os médicos não conseguem explicar como. Quando ela engravidou... E a sua esposa não teve mais filhos? Ela não teve mais filhos. Deus deu apenas a Cibele e não teve mais filhos. E aí, quando a Cibele engravidou, a gente não acreditava. Eram vários exames e o médico disse, gente, está aqui o coração. Porque por mais que a gente viva os milagres todos os dias, quando é com a gente diz, meu Deus, será que é? Né? E esse foi um milagre impactante. A minha própria vida também é um milagre. Esse meu olho fechado foi um tumor na minha cabeça quando minha esposa estava grávida de 5 meses da Cibele. Minha esposa grávida de 5 meses, eu fui diagnosticado com esse tumor na cabeça e fiquei sem esperança de vida. E os médicos me desenganaram. Mas eu lembro até do dia da cirurgia. Eu fui deitar na mesa para começar os processos cirúrgicos e aí eu disse, eu posso orar por vocês? E por mim? Aí eles disseram, sim, o senhor pode. E aí eu orei e disse assim, Deus, eu te sirvo desde a minha infância. Se o senhor quiser levar, tá bom. Eu estou pronto. Eu só queria ver minha filha, mas se o senhor acha que cuida melhor do que eu e cuida, então pode levar. Eu estou pronto. Os caras na mesa de cirurgia, esse cara é doido, né? Eu tinha... A fé é loucura. A fé é loucura, né? Eu tinha 30 anos de idade, né? Quando isso aconteceu. Minha filha nunca me conheceu com os 2 olhos. Então, e os médicos dizem assim, às vezes o médico diz, você não quer abrir, porque eu enxergo com o olho esquerdo. Você não quer abrir? Eu nunca me empolguei de abrir o olho esquerdo. Porque parece, sabe aquela história de que Josué atravessou o Jordão e os sacerdotes ficaram no meio do Jordão, no leito do Jordão, e o rio parou, e o povo passou numa barreira invisível da própria mão de Deus. E quando todo o povo passou, então o Senhor mandou cada líder de cada tribo descer lá no Jordão, e cada um deles pegar uma pedra do fundo do Jordão. E com essas 12 pedras, ele fez um memorial. Josué fez esse memorial para que quando lá na frente os filhos deles e os filhos dos filhos deles perguntassem, o que foi essas pedras aí? É que elas são lá do fundo do Jordão. Como lá do fundo do Jordão? Um dia a água parou e a outra água desceu e nós passamos a pé enxuto. Tão incrível quanto o mar se abrir, o rio Pará. Tão incrível quanto o mar se abrir, é o rio Pará. E isso aqui é uma pedra do fundo do Jordão. Para que eu conte o que ele fez por mim e através de mim. Aleluia. São 26 anos depois disso, quase 30. E eu continuo pregando o evangelho. Aleluia. Forte, né? Muito forte, pastor Samuel. E o senhor hoje, a sua esposa mora aqui ou mora em São Paulo?
Não, ela tá lá, ela agora, nesse momento, ela tá lá em Dourados, com a minha filha, né? E agora eu devo ir pra gente se encontrar, já. E ela também prega o evangelho? Prega, canta, é uma bênção. Minha filha toca, canta, elas são uma bênção de Deus na minha vida. É a palavra que se cumpre, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos aqueles que passaram. Em 2018, eu lembro que eu tirei um ano sabático, em 2018, e fui passar pelas igrejas dos meus filhos espirituais que são pastores. Foram 40 dias viajando por esse país aqui para cruzar com aqueles que foram meus filhos, que comeram do meu pão, que dormiram do meu calor, que eu cuidei, né? Eu passei por eles. E, pastor Samuel, o senhor esteve conosco e o senhor esteve ministrando assim louvores que nos levaram para muito perto de Deus. Amém. E quando o senhor está em guerra, em luta, eu acredito que o senhor deve falar muito com Deus através dos louvores, né? E o que o senhor canta quando está passando por grandes lutas? Esses dias o senhor pode até pegar o violão. Esses dias eu passei por uma situação, né? Entraram dentro da minha casa, 7 horas da manhã, eu acordei cedinho, coloquei o celular para carregar no braço do sofá e entrei para tomar um banho, né? E quando eu saí, tinham passado por pular do muro, que é muito alto, e pego o meu celular. E aí eu fiquei tão chateado, tão triste. E aí o meu violão estava no sofá. E aí eu peguei o violão e eu lembro como se fosse hoje, né? Eu comecei a cantar e comecei a adorar, a invocar a presença de Deus. E é o que eu faço em todos os dias de angústia. Eu costumo dizer que as pessoas normais, elas se desesperam em dias de angústia. Os adoradores fazem canções. Exato. Né? Eu lembro que uma vez a gente levou o David Keelan na nossa igreja. Na verdade foi um evento na cidade, né? E ele estava contando pra gente numa mesa de jantar como nasceu a música Quero Ser Como Criança, né? Ele disse que... Ele já esteve nesse programa, o David Keelan. Então, e aí ele contando que a filha dele nasceu, a Angel, né? A Angel já tá tocando e cantando com ele, né? A Angel Keelan, ela nasceu e ele ela levou a esposa para o hospital e tal. E depois que a neném nasceu, ele queria ficar ali, mas o plano dele não permitia acompanhante. Então ele teve que deixar a Bebel e a Angel no quarto e voltar para casa. E aí ele voltou para casa chateado, triste. Eu queria ficar com a minha filha. E Deus foi e falou com ele. Ele pegou o violão e Deus falou para ele o seguinte: tá vendo o que você está sentindo? Tá com vontade de ficar com a sua filha? Pois é. É assim que eu sinto em relação a vocês, meus filhos. Eu quero ficar com vocês. Mas agora você foi impedido por uma situação. E eu, Deus, sou impedido por vocês mesmos que fogem de mim. Entende? E aí ali ele compôs Quero Ser Como Criança. Ou seja, enquanto a gente passa por lutas e algumas pessoas se desesperam, aqueles que adoram a Deus fazem canção. Davi, né? Na minha angústia eu clamo ao Senhor. Pastor, né? Samuel, o senhor consegue pegar o violão para a gente já fazer o que você que está assistindo sinta um pouco mais do toque, da presença, do consolo, do refrigério, do renovo do Senhor, né? E aí, quando o senhor viu que o celular foi embora, levaram, o senhor cantou o quê? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu cantei assim.
Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, te invocamos, Senhor. Sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti, amado na minha alma. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Pastor Samuel de Souza, né? Um ministro de louvor, um pregador do Evangelho. E o que eu observo, Pastor Samuel, pelo que o senhor está testemunhando, um homem cheio de marcas, mas que mesmo com marcas, né, não parou a caminhada. Procede isso? Sim, é assim mesmo. É isso mesmo. Eu tenho marcas que as pessoas veem, tenho marcas que as pessoas não veem, e tenho marcas de histórias e de superações também, né? Nessa vida, ministério, a pastora sabe disso, a apóstola sabe disso. A gente enfrenta injustiças, perseguições. Ah, meu Deus. Eu fui pastor no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Só Deus sabe o que eu passei ali. De perseguição, de traficantes ameaçando, porque a gente está restaurando a vida dos jovens que outrora traficavam para eles, né? E eu lembro das nossas reuniões de sábado numa das cidades no interior, na fronteira com o Paraguai. Nossas reuniões de sábado, a gente tinha um líder lá na porta para guardar as armas dos adolescentes que vinham, armados de 380, 9 milímetros. E a gente tinha um líder que ficava ali guardando as pistolas, né? E alguns iam embora sem elas, já transformados pelo poder de Deus. Hoje a sua esposa está no Mato Grosso com a sua filha, mas nesse período ela estava ali com o senhor, nesse trabalho? Sim, junto? o tempo todo. Ela o tempo todo com a gente. Sempre, sempre. E sempre. Quando o senhor se refere ao Mato Grosso, com fronteira com o Paraguai, mas eu lhe faço uma outra pergunta. A sua mãe ainda é viva? Não, ela faleceu em 2014. Sim. E ela viu aquilo que ela plantou no altar? Sim, ela leu meu livro, onde eu escrevi. O senhor tem um livro escrito? Eu tenho 3 livros escritos. Quais os nomes? Eu tenho um que chama Construindo a Esperança, eu tenho um que chama Coisas da Vida, e um livro Coisas da Vida é um livro de poesia e adoração. E um outro de meditação diária chamado Salmos e Poemas. São salmos, né? Eu fiz em parceria com
o Espírito Santo, né? Eu peguei os salmos da Bíblia e também escrevi poesias e fiz um livro chamado Salmos e Poemas, né? Poesias em cima dos livros, da inspiração dos livros de Salmos. E quem quiser adquirir esses livros, como consegue, pastor? Então, nesse exato momento eles estão esgotados. E durante a pandemia, a editora que tinha feito, ela fechou, né, durante a pandemia. Ela não resistiu ao processo todo. E aí eu devo ir a São Paulo ainda esse ano para adquirir de volta os direitos e trazer para uma nova editora e fazer a republicação desses livros. Hoje eu não tenho mais nenhum, graças a Deus, né? Todos eles foram vendidos. Mas a gente está preparando a reedição deles novamente. Eu, inclusive, estou trabalhando na reedição desses livros. Coisas novas vindo aí. E o senhor, além de escrever, o senhor também compõe ou não? Sim, componho muitas adorações. Tá. E quando o senhor conversou comigo, o senhor falou a respeito, né, do Ministério Atmosfera de Adoração, né? E muito presente na minha vida durante todo o percurso desse ministério. E quando o senhor falou a respeito do Ministério Atmosfera de Adoração, que, na minha opinião, é um dos ministérios de referência. Para quem talvez seja novo na caminhada, não conheça, né? Mas para a gente que já tem algum tempinho de estrada, conhece o Ministério Atmosfera de Adoração, né, do pastor Irineu Grubert. Sim. E eu acredito que é um ministério que leva, através dos louvores, muitíssimo perto de Deus, né? Inclusive, essa semana nós tivemos uma grande perca, né? Com relação a líder de intercessão, ou melhor, líder não, uma referência de intercessão, a doutora Neuza Etioca, que partiu para o Senhor. E ali, quando me mandaram no grupo que a gente tem a nível de Brasil, e foi oficializado, né, o falecimento da doutora Neuza Etioca, muitas pessoas sentiram e colocaram vários comentários no grupo. E a única coisa que eu coloquei assim, referência de intercessão no Brasil. E eu falo aqui no ar, quando se fala de adoração, rapidamente me vem ao coração o Ministério Atmosfera de Adoração do pastor Irineu Grubert. E quando eu vi o senhor no domingo na nossa igreja, louvando, cantando, automaticamente o Espírito Santo me trouxe ao coração, né? E se eu queria, se fosse possível, o senhor ministrasse aquele louvor que esse eu pedi, que foi o Aleluia, para quem está em casa. Porque às vezes você está em casa e você até saiu da casa do Pai, da casa do Senhor, por situações, por coisas, por pessoas. E talvez este louvor te faça você sentir a vontade de voltar à casa do Pai. E eu vou mais longe, até de você se reconciliar com o Senhor, né? De você voltar à casa do Senhor, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como vai falar comigo também, com quem está no estúdio, através deste louvor genuinamente de adoração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia,
É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você tem que olhar sempre para Cristo. Tem que olhar sempre para Jesus, porque a Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E quando eu falava aqui com o pastor Samuel, que ele dizia que tem marcas, mas nunca parou a caminhada com Cristo, porque a grande verdade, né, pastor Samuel, que quem é seguidor de Jesus tem marcas, Sim. tem luta, tem adversidade. Eu sempre digo uma frase que eu sou melhor que Jesus em quê? Então, se eu não sou melhor que Jesus, eu preciso suportar para poder continuar seguindo. Tem uma música, quando eu era adolescente e jovem, eu fui criado aos pés do Vencedores por Cristo, ouvindo. Chegava aqui os discos de vinil do Vencedores e do Logos. E tinha uma música do Paulo César, que está vivo ainda, acho que 80 anos, se eu não me engano. A Nilma, esposa dele, faleceu e ele continuou, né, a jornada. E tem uma música dele que chama Espinhos. Não, então você vai ter que falar. E aí ele diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos. Mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor. Apenas servo sou, apenas servo, nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça. Ele compunha essas coisas assim preciosas. O senhor, né, consegue uma palhinha para nós? Eu acho que sim. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Isso é suportar. Isso são marcas, né? E eu sempre digo assim, é gemendo e chorando, e glorificando. É, sim. Porque se a gente parar todas as vezes que a gente quer chorar e que a gente passa por dificuldades, a gente já teria parado. Mas como a gente olha para Cristo, a gente consegue prosseguir. A minha esposa foi desenganada em 2007. Ela teve um câncer fatal. E eu lembro que quantas vezes, enquanto eu viajava, levando ela para o tratamento, eu ia chorando. Eu dizendo, Deus, não deixa o carro bater, porque algumas vezes eu não via nada. Porque as lágrimas
embaçavam a minha visão. Com ela no carro, entregue, o médico deu 6 meses de vida. E isso foi em 2007. Foram 5 anos de luta, que na época eu não entendia por quê. Por que Deus permitia essas coisas? Mas o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, é um lema para a minha vida. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu não sei que evangelho é esse que o povo prega hoje. Eu acho que Paulo não pregaria em algumas igrejas hoje, porque Paulo era enfermo, ele tinha problemas de saúde e era um homem, por isso Lucas ficou com ele até o fim, entende? Porque ele precisava de cuidados. E Lucas era médico, além de ser um filósofo grego, Lucas era um médico. E aí o Tiago diz, ele vai dizer assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou seja, o que tira a nossa deficiência? A perseverança. E onde que a perseverança é provada? Na tribulação. Pronto. Essa é a receita. Lembrando que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 4, que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Quando vamos atingir a estatura dele, quando formos glorificados como ele foi, aí atingiremos a estatura dele. Mas até lá, as tribulações vão nos aperfeiçoando, para que falte só um pouquinho quando a gente chegar lá. E quando a sua esposa foi detectada com esse câncer, vocês estavam em que lugar do Brasil? Nós estávamos longe, na última cidade do Mato Grosso do Sul, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, numa cidade chamada Paranhos. Ali foi onde aconteceu isso. Em 2007 eu estava ali. Eu tinha um projeto com mais de 160 crianças e adolescentes, projeto social, e a gente cuidava desse projeto, né, e pastoreava uma igreja lá, e tinha uma igreja dentro da aldeia indígena que nós tínhamos conseguido estabelecer também. Era uma bênção aquela região ali. Foi um tempo ministerialmente muito frutífero e de muita luta. E nem por isso fomos livrados de tal tribulação, que vencemos na graça do Senhor também, né? É outro milagre também. E você saiu de lá e ia para onde para fazer o tratamento? Em princípio eu ia para Dourados, né? Mas depois foi por isso que nós mudamos para São Paulo. Daí nós mudamos para morar em São Paulo. Mas assim, durante os 2 primeiros anos de tratamento, eu ia e voltava. Nós montamos uma casa em São Paulo e eu ficava indo e voltando, sozinho, para cuidar da igreja, 15 dias com ela. Era assim. E as meninas ficaram com ela, né? Cuidando. E eu ia e voltava. Essa foi a luta. Durante 2 anos, praticamente, até que nós decidimos ir todos para São Paulo, de uma vez. E depois de 5 anos ela teve alta? Depois de 5 anos ela teve alta e, graças a Deus, está firme, servindo ao Senhor. Pastor Samuel, e no meio desse evento todo, monta a casa em São Paulo, vai para Dourados, e viaja e volta, e ministério. O senhor sentiu medo? Muito, muito, muito. Mas do tamanho que era o medo, era a confiança. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte... Qual era o seu maior medo? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que tirou o Espírito Santo de mim, eu sou fedido. Não serve mais para nada. E o meu único medo... Porque assim, qual é o grande mistério das tribulações? A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que suporta com paciência as tribulações. Era perder a minha paciência. Era perder o galardão, porque quando ele nos põe num processo de tribulação, é uma provação que ele quer que a gente seja aprovado. Nenhum professor ministra uma prova para um aluno torcendo para ele tirar 0. Ele quer que ele alcance pelo menos a média. E o que nos tira, isso é uma lição importante hoje para você que está nos ouvindo, nos assistindo. O que nos tira, o que nos reprova durante uma tribulação? A murmuração, a reclamação,
A ingratidão. Às vezes a gente foca tão pesado no problema que a gente esquece de tudo o resto ao redor que está sendo bênção, né? Todo o resto que está sendo um propósito dele se cumprindo. A gente perde o olhar do que é bom, do que foi até agora, do que tem sido perfeito no agir dele. E a gente foca no problema. Então, meu medo era pecar. Eu tinha um medo imenso de pecar. E todos os dias, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu dizia, Senhor, e hoje eu tô bem? Eu passei, eu confesso que eu fiquei triste, eu confesso que eu fiquei com raiva, eu confesso que eu tive vontade de esganar aquele cara hoje, lá no atendimento. Eu confessava essas coisas, mas eu dizia, Deus, eu te agradeço por essa tribulação. E o meu medo era que eu entristecesse ao Senhor. Porque a tribulação, aonde está a vitória do inimigo? Aonde ele trabalha, o inimigo, durante as tribulações na gente? Na ingratidão, na reclamação, no olhar que a gente tira do que está bom. E a gente esquece do que Deus está fazendo. E de qual é o propósito grande dele para a tribulação que a gente passa na vida, né? Que é o aperfeiçoamento dos santos. Nós caminhamos para isso, né? Que forte. Querido, estamos no estúdio com o pastor Samuel de Souza, né? E ele está contando um pouco do seu testemunho, da sua história de vida ministerial, familiar. E aqui eu gostaria novamente de convidar você a fazer uma visita no altar do Ministério Profético Moriá, que fica ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo. Os nossos cultos é todas as quintas-feiras, às 19h30, e domingo, às 9h da manhã, culto da família no altar do Ministério Profético Moriá, onde a presença de Deus tem sido real naquele lugar. Nosso endereço está na tela, nosso telefone também. Ligue para a gente, né? Ligue, converse, peça oração, peça um aconselhamento, que a gente está pronto para orar por você, para abençoar a tua vida, mas também procure nos fazer uma visita, né? Quinta-feira às 19h30 e domingo às 9h da manhã. Pastor Samuel, o senhor aceita convites para pregar em outras igrejas, para cantar, né? Qual o seu telefone? É o 699-8153-9196. 699-8153-9196. E o pastor Samuel tem andado muito aí fazendo a obra de Deus. Sim, graças a Deus. Pastor Samuel, eu gostaria das suas considerações finais, que a gente já está chegando, né, tudo que é bom dura pouco. E aqui novamente a gente reforça o convite para você estar conosco. Amém. Amém. O que eu tenho para dizer? Deixar o meu versículo chave da minha vida. Eu tenho 2 versículos que são extremamente importantes para mim. O primeiro deles é o Salmo 51, versículo 10, que diz assim: Crie-me, ó Deus, um coração puro, na versão revista e atualizada, né? Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque um coração puro, sincero, diante do Senhor, a Bíblia diz que agrada, move o coração dele. E um espírito inabalável, em outras traduções diz um espírito reto, que é aquele que não teme as tribulações e não se abala e não se muda. Não importa as tribulações, Deus sabe que a qualquer momento vai surgir uma adoração para Ele daqueles lábios. Não importa a tribulação que Ele está passando, porque o seu espírito é inabalável. Então é isso que eu clamo ao Senhor. E um outro texto que diz que é regra para a minha vida, que é Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Porque Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É a nossa missão. E eu acho interessante que aí já tem uma hermenêutica, né, clara do texto. Ele diz, Esdras dispôs o coração para buscar. Só prega quem busca, para buscar a lei do Senhor. E depois ele diz, e para cumprir. Ou seja, você não pode ensinar se você não cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É uma regra para a minha vida também. Buscar, viver
para ensinar. Não dá para pregar aquilo que não se vive. Pois é. Pastor Samuel, que louvor o senhor deixaria para nós, para quem está assistindo a gente em casa? Um pedacinho desse só para a gente terminar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Samuel. Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família. Pastor Mesquita, o que o senhor sentiu nessa programação de hoje? Essa programação de hoje, apóstolo, eu creio que Deus tinha já programado lá atrás, porque foi uma benção. Pastor, é uma benção de Deus. Eu falei para ele domingo na igreja, eu digo, meu pastor, o senhor quando abre a boca para louvar, é Deus purinho, entendeu? Você sente a presença do Espírito, você sente, entendeu? Então, Deus seja louvado pela vida do pastor e que seu ministério continue, meu pastor. E vá nos abençoar assim que o senhor puder também, entendeu? Que nós estamos hoje precisando de todos os testemunhos que ele falou, pastor Mesquita, o que mais lhe tocou? O que me tocou foi o testemunho do que ele passou, tipo assim, da filha dele, né? Da esposa dele. Ali eu estava pensando que ela era estéril e Deus concedeu, né? Que ela tivesse uma filha, entendeu? E ali eu vinha lembrando daquelas pessoas que chegaram na igreja estéril também e que a senhora orou e que Deus concedeu o filho, né? Entendeu? Teve um testemunho, pastor, de uma moça que deu até confusão com a gente, porque ela já era de idade, né? 49 anos. E ela não queria ir na frente. E a amiga dela quase empurrou ela para ir na frente. Entendeu? E ela foi para engravidar. E ela engravidou, mas o esposo era vasectomizado. Quando ela engravidou, que chegou em casa, falou pro esposo, o esposo disse, vamos separar porque não é meu não, que eu sou vasectomizado. E ela veio atrás da gente, veio atrás da apóstola, né? E contou a história. A apóstola disse, minha filha, diga para ele ficar em casa até você ter a criança. E ali você faz o DNA e mostra para ele. Você tem certeza que você não teve só com ele mesmo? E ela, não, apóstola, pode ficar sossegada. E assim foi. Ele mudou de quarto, varão. Entendeu? E quando ela teve a criança, fez o DNA e era dele, o filho era, entendeu? Então, tipo assim, eu creio que ele pediu perdão e eles estão até hoje, né, apóstolo? Numa única noite, né? Para a glória de Deus, todas as vezes que Deus nos inspirou para orar sobre gravidez, sobre gerar, Deus honrou. Mas numa única noite, nós oramos por 5 mulheres. E para a glória de Deus, as 5 mulheres engravidaram, realizaram os seus sonhos de serem mãe, né? De amamentar, de conceber, né? E assim, nós somos muito gratos a Deus pelo altar do Ministério Profético Moriá. Aquele altar tem muitas lágrimas, aquele altar tem muitas marcas, aquele altar tem muita humilhação, porque aquilo que foi dito agora há pouco pelo pastor Samuel, apóstolo, a senhora deve saber bem o que é lágrimas, humilhação e marcas, porque se a senhora está no Evangelho e faz a obra de Deus, a senhora sabe o que é isso.
E eu falo para vocês, tem muita lágrima, tem muita humilhação, tem muitas marcas, mas também tem muito do poder de Deus, da presença, da restauração de famílias, sabe, sonhos realizados. Então, assim, é coisas lindas que o Senhor tem feito no altar do Ministério Profético Moriá. Mas eu falo para vocês, são muitas madrugadas, que muitas vezes eu não quero sair da cama. Mas eu preciso ir, porque eu tenho um chamado que o Senhor nos confiou para exercer. E eu falo para vocês uma coisa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, lembre-se de uma coisa, tem o tempo determinado por Deus dessa luta acabar, dessa dificuldade acabar, desse problema acabar, dessa humilhação acabar, dessa indiferença acabar. Tem o tempo determinado, no céu já está determinado. Você só precisa viver o processo agradecendo, porque crendo e tendo a certeza que já tem dia e hora marcada para ter fim nisso. Né, pastor Mesquita? Verdade, apóstolo. Eu creio que tudo, o tempo é o tempo de Deus. Esse tempo é o tempo de Deus. Muitas vezes você não entende, você acha que o tempo está maior, ou muitas vezes até menor, porque quando o tempo que a palavra fala é o tempo de Deus. E esse tempo não é o nosso, entendeu? Mas que no tempo de Deus tudo será resolvido. Todos os problemas vão ser solucionados. Por quem? Por Deus. Nós aqui somos só um pequeno instrumento para levar a mensagem, para levar a palavra, para ser usado por Ele. O grande é Ele, nós não somos nada. Quando eu compreendo que Eclesiastes fala a respeito desse tempo, eu não tenho que ficar questionando quanto tempo mais, eu não tenho que ficar preocupado por quê, para quê, até quando. Viva o processo glorificando. Foi muito forte aqui quando o pastor disse, o pastor Samuel, que no momento da luta, no momento da adversidade, ele cantava. Ou fazia, né? Ou escrevia louvores. Então, quando eu canto, quando eu glorifico a Deus, eu estou dizendo assim, está no seu controle. E eu sei que será o melhor para mim, o resultado final de tudo isso. E Deus está falando com você que está em casa. Deus está falando com você que está assistindo a gente através do YouTube e das redes sociais. O céu está falando com você. Compreenda que é o tempo de Deus. Compreenda que está estabelecido por Deus o tempo e a hora dessa situação acabar. Entendeu? E o nome do Senhor não poderá ser envergonhado, mas sim será glorificado o nome do Senhor. Mas você não pode sair dos pés do Senhor. Você não pode sair da presença do Senhor. E aí você terá a certeza que cai à direita, cai à esquerda, mas o Senhor te sustentará em meio a essa luta. Porque no final dela, a vitória será sua. E o nome do Senhor será glorificado. Neste momento eu quero orar por você, abençoar a tua vida e novamente fazer um convite para você estar quinta-feira, às 19h30 no Ministério Profético Moriá ou aos domingos às 9 horas da manhã, minha família no altar do Senhor. Algo mais, pastor Mesquita? Tá tudo certo, apóstolo. Eterno, amado, bendito e poderoso Deus de Israel. Sim, Deus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Queremos te bendizer por essa programação, queremos te bendizer por essa emissora, por toda esta equipe, Senhor, que fica nos bastidores, Pai, que o Senhor possa cobri-los com toda a sorte de bênção,